E será que a série Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha começou bem? E chegou a primeira série do universo Marvel do ano, porque a Marvel vai ter suas produções e a primeira saiu agora, que é do universo do Homem-Aranha, mesmo que ele não afete de forma nenhuma o MCU. E a série chama Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Série essa que lançou 2 episódios, ela vai ser completa em 10 episódios, e o último episódio vai ao ar no dia 19 de fevereiro, ou seja, vai acabar bem pouco. Porque eles, apesar de ter 10 episódios, eles vão lançar 2 episódios na primeira semana, como foi, eles vão lançar 3 e por aí vai até acabar. Bom, e eu fiquei pensando, será que essa série ela consegue realmente trazer o espírito do Homem-Aranha? Ela consegue realmente ser o que ela prometeu nos trailers e no pôster? Ou será que ela começou como uma decepção? Eu resolvi trazer essa discussão aqui pro canal com os 2 primeiros episódios. Então antes de eu entrar de cara para falar o que eu achei desses 2 primeiros episódios, é sempre bom destacar. Essa não é a crítica final, essa não é a crítica da série como um todo, é mais do começo, porque obviamente não tem como julgar uma série por 2 episódios, sendo que ele tem 10. Mas mesmo assim eu resolvi trazer a minha opinião sobre ele. E bom, eu acho que a primeira coisa que vale a pena destacar, como eu falei, é porque essa série criou uma expectativa grande. Primeiro, por ser o personagem do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o personagem mais famoso e mais conhecido da Marvel. Então a partir daí, quando você faz uma série, você já vai criar uma expectativa. Ainda mais quando você coloca uma série do Homem-Aranha, sendo que as últimas produções em animação do Homem-Aranha foram envolvendo o Aranhaverso. Então a partir daí, você como público é inevitável que crie uma empolgação. E quando você vê o trailer em si, o trailer também é empolgante. Porque o trailer ele mostra que vai ter vários personagens diferentes, você vê que até um pouco de características físicas foram mudadas, e a estética parece interessante, uma estética pelo menos diferente. E quando o anime começa, você vê que eles têm um potencial de uma história nova. Porque, de novo, se fosse para contar só mais uma história do Homem-Aranha, não faria sentido. Se faria só mais uma história com uma animação que não teria nada de novo. Então eles prometeram trazer coisas novas, com personagens meio que pensados de forma diferente. Como, por exemplo, o Flash, que não tem nessa animação ainda, você consegue perceber que o que representaria ele é um cara jogador de futebol americano, mas que pensa no seu futuro, que pensa na ciência, algo que é super interessante. Esse Peter Parker traz uma característica que faz muita falta pro Peter Parker do cinema como um todo, que seria uma característica muito forte dos quadrinhos, que seria a ideia dele ter que cuidar de coisas urbanas. Quando você pensa no Homem-Aranha como um todo, principalmente do MCU, ele tem problemas muito grandes, e com o Tony Stark do seu lado, você acaba percebendo que ele acaba nunca sendo o Homem-Aranha que, por exemplo, eu cresci lendo nos quadrinhos. Que é aquele Homem-Aranha que ele iria resolver um problema como um Duende Verde, mas ao mesmo tempo ele iria ter aquele capítulo que ele iria ajudar uma pessoa que perdeu dinheiro na mercearia. Ele iria resgatar o gato. Algo que, por exemplo, os jogos do Homem-Aranha fazem isso. Já que tem muita missão secundária, você consegue ver essas missões de você tem que salvar alguém, parar uma briga na rua, que são missões simples, mas o Homem-Aranha nos quadrinhos faz muita diferença, porque o Peter Parker nos quadrinhos não é um milionário. O Peter Parker nos quadrinhos não é um cara que ele tem toda uma estrutura por trás ou quer matar só o mal. Não, ele é o amigão da vizinhança, como o próprio nome diz. E por que ele é o amigão da vizinhança? Porque ele resolve problemas da vizinhança, desde os maiores aos menores. E colocar isso na série me agradou muito. Os personagens novos, as ideias, algumas coisas que mudaram, também não achei ruim. Desde a parte do Connors, por exemplo, ou até do Norman Osborn, são ideias interessantes. Pegar o que foi o Tony Stark no MCU e colocar o Norman Osborn, que normalmente é o grande antagonista do Peter, aqui de uma forma diferente, como meio que um mentor, é interessante. Se colocar o Connor, é interessante. O Shaw, que é o Senhor Negativo em algum momento, é interessante. Esses conceitos são interessantes e são bem feitos, são bem apresentados na série. Você vê um potencial em todos os pontos, do Peter Parker aos personagens secundários, a como eles conseguem atualizar e modernizar o anime em questão de expectativa. Porque quando você vê isso, você vê que tem um potencial. Então essa é a parte boa dela, dessa série animada, os 2 primeiros episódios. Como ele mostra um grande potencial de crescimento e de narrativas para poder realmente fazer se tornar algo bom. Mas você ter boas ideias é diferente de você executar bem as ideias. E aí começa o problema de ser o amigão da vizinhança Homem-Aranha. E como eu falei, tem várias boas ideias, mas elas foram bem executadas nesse começo? Eu acho que não, porque as ideias estão bem apresentadas, mas já que é o começo da temporada, eles ainda não tiveram coragem
de colocar o pé no acelerador e realmente discutir esses pontos como deveriam. Todos esses pontos que eu mencionei está lá. Você consegue ver visivelmente o potencial que ele tem. Mas na hora da série desenvolver, eles não conseguem. Essa parte do Norman é interessante, mas ele aparece muito pouco. Então a partir daí eu até acho que esse é o que mais dá pra evoluir. Mas o Peter, a relação do Peter com seus amigos, a relação do Peter com a escola, como trabalham a ideia do bullying, como trabalham a modernidade, eu acho que os dois primeiros episódios não conseguiram fazer isso. Parece que eles quiseram fazer uma estrutura muito mais formulaica do que realmente desenvolver e de novo, ir no acelerador. Fazendo com que dois episódios que tinham um potencial de apresentar para o público o que é essa série, o que ela tem, mostra que ela tem um potencial, mas que eles não estão com coragem disso. Então a série fica só no seguro. Ela fica só no seguro, com dois episódios que, na minha opinião, são de mediano para baixo, no sentido de como que a história anda, como ela evolui. Parece que eu não tô vendo nada de novo, parece que são episódios que eles são legais, divertidos de se ver. E é apenas isso. Talvez bom para passar o tempo. Que você assistir semanalmente um episódio e depois não vai pensar muito nele. Só que com o potencial que a série tem, com o potencial que eles têm em mão e com o potencial que eles já apresentaram, pelo menos como ideia, precisa ser desenvolvido. Nesses dois primeiros episódios eu não senti isso. Não senti aquela vibração. Parece uma série do MCU, como o cinema do MCU está sendo em muitos filmes. Onde você vê um grande potencial que não é bem trabalhado, porque o roteiro tem medo de realmente entrar fundo no que os personagens podem ser. O MCU acontece muito isso em muitos filmes, fazendo um roteiro para filme que é muito formulaico, ou seja, segue uma fórmula Marvel para poder seguir o básico e tentar agradar o máximo de público possível, sem pensar realmente numa qualidade mais forte de história. E é isso que aconteceu nesses dois primeiros episódios. Acaba tendo episódios que apresentam coisas legais, mas que fica só nisso. E aí quando você pensa em algo a mais, o que a Marvel faz? Legal ter um roteiro nos seus filmes, a maioria deles, não todos, mas alguns deles, principalmente os últimos, foca mais no vamos agradar todo mundo. Eles tentam conquistar o público com o MCU em si. Então eles jogam várias referências ao MCU o tempo todo nos seus filmes, para poder o público lembrar disso. E essa série também está seguindo até essa fórmula de vamos jogar tudo que é possível na série envolvendo o MCU, de Doutor Estranho a outros personagens, para poder fazer com que a gente, como público, crie essa ligação. Quando você termina um episódio, você vai ter aquele gosto bom na boca, porque você viu um episódio que não te desagradou e você, como fã, ainda vai ver referências a vários personagens do MCU. Então isso que eles fazem. Então pra mim, a série ela tem esse problema de parece que ela teve medo de um pouco a mais ainda. E a série no começo é aquela primeira visão que fica. A primeira visão pra mim, ela não é negativa porque não é ruim, mas não é positiva como poderia ser. E esse é um problema, porque se fosse outras séries, se fosse a Marvel no auge, eu ia pensar, começou muito bem. Quando eu penso na Marvel hoje, eu penso, isso gera um medo. Porque além desse problema da história ainda não ter cativado, você tem um problema da animação. Porque a animação ela tem dois pontos. Tem um ponto que é muito bom e um ponto que é muito ruim. O ponto que é muito bom envolve algumas sequências de ação que são bem animadas, são bem feitas, tem boa coreografia e boa fluidez, mas eu também gosto de escolherem a estética mais quadrinho, remete aos quadrinhos. Mas, ao mesmo tempo que a estética é interessante no conceito, na prática ela não está funcionando. E por que ela não funciona? Porque ele não dá emoção para os personagens. Como eu falei, esse não é uma série do Homem-Aranha. Ele é uma série do Peter Parker e do Homem-Aranha. Você não vai ver uma série com 10 episódios do Homem-Aranha. Vai ter muito mais Peter Parker que Homem-Aranha. No final da temporada provavelmente vai ter mais Homem-Aranha, mas até a metade o Peter Parker vai ser muito importante. E esse é a coisa boa da série, mas um problema para a animação. Porque essa estética, essa escolha estética da animação faz com que os personagens não tenham expressões. Então quando a Tia May conversa com o Peter, eles se abraçam porque ele conseguiu o estágio, você não sente aquilo. Quando o Peter fica feliz porque criou um novo amigo, uma nova amiga, ou fez uma grande descoberta, você não sente emoção nenhuma. Porque a escolha estética da animação faz os personagens em movimentação normal pareçam robôs e de diálogo e de emoção não conseguem passar nada. A sorte é que quando eles estão com máscara, quando tem máscara, quando tem vilão, isso dá uma disfarçada. Mas de modo geral, na parte sentimental e na parte humana, esse anime vai sofrer muito com isso. Então, e a trilha sonora também tem que marcar mais, porque não marcou nada esses dois primeiros episódios. E por ser o Homem-Aranha, vocês esperam algo a mais. No fim, a série, ela começou bem. Pra mim, ela começou com um potencial, mas não começou bem. Porque a animação, ela vai ser muito prejudicial. Porque o Homem-Aranha é um personagem muito emotivo e um personagem que sempre tem grandes frases. Que não vai ter, porque a animação não vai conseguir tirar isso dos personagens. E o que eu falo que ela não começou 100% bem, porque pra mim ela segue alguns cacuetes que a Marvel tem como um todo, de fazer o padrão pra agradar todo mundo no sentido de, narrativamente, não vamos em assuntos mais polêmicos, não vamos envolver personagens de forma mais polêmica, vamos mudar a origem, mas não tanto. Então por quê? Pra seguir
aquele padrão de a pessoa que é nova vai gostar, quem gosta do Homem-Aranha do cinema vai gostar, quem é mais velho, quem é mais novo, quem é criança, quem gosta dos quadrinhos, é pra todo mundo gostar. Tente agradar o máximo de público possível. E isso, apesar de ser uma estratégia válida como pessoa que trabalha na Marvel, quando você pensa no como público, já tá na hora da Marvel trazer um algo a mais. E talvez a série não consiga nesse ponto. E é pior, ela mostra potencial. Então eu acho que ela começou mostrando potencial, mas me decepcionando. Eu acho que ela é mais decepcionante esses 2 primeiros episódios do que ruim. Porque eles não são ruins. São episódios que mostram potencial, mostram personagens interessantes, tem um par de animação da luta que funciona, mas eu ainda vejo muito problema e um medo da Marvel cair no mesmo problema que ele cai repetidamente em vários produtos. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou dos 2 primeiros episódios de Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.